Hoje é o nosso segundo dia de estudo dessa interpretação do Evangelho, a partir dos comentários do Emmanuel. E hoje nós temos esse livro, Via de Luz, e no capítulo 81 desse livro tem um texto que tem o título Estejamos Certos. Esse texto o Emmanuel escreveu como uma espécie de comentário a um versículo de uma carta de Paulo aos Hebreus. O versículo é o seguinte: são palavras do Cristo. Porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Paulo, Hebreus 10, 16. E o Emmanuel começa no seu texto. Ele diz: as instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Ele já começa diferenciando as instituições humanas das instituições divinas. Porque no versículo, o Cristo não diz que vai colocar as suas leis em letras, em páginas, em códigos. O Evangelho do Cristo é um evangelho de amor. É para escrever as leis nos corações e nos entendimentos. E as instituições humanas não conseguem colocar suas leis nos corações e nos entendimentos. Colocam nos livros, nos códigos. A lei de Deus, quando compreendida, ela não precisa de fiscal para multar, para penalizar. Porque quem entende essa lei começa a buscar de todas as formas viver de acordo com essa lei. Quando perguntaram para o Cristo uma vez qual a mais importante, ele diz que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo resumia toda a lei e os profetas. É como se ele dissesse: olha, para vocês, nesse momento, se conseguir reconhecer, se conseguir entender que além da sua vontade própria, tem uma vontade maior, que é a vontade de Deus, e que esse sentimento que a gente nutre por nós mesmos, a gente precisaria nutrir, antes de mais nada, aos outros, seria uma grande lei colocada no coração dos homens. Mas os homens têm dificuldade de colocar essa lei do Cristo em seus corações. E o Emmanuel continua no seu texto: os templos permanecem repletos de pregações, os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. Olha como o Emmanuel já está começando a mostrar a pregação do Cristo diferente da pregação dos templos. Não que os templos sejam contrários ao Cristo, mas é porque nos templos, a pregação dos templos começa a conter, a trazer o conteúdo humano. A pregação do Cristo trazia o conteúdo divino. E onde o homem entra, ele começa a se impor naquilo que ele faz. E ele se impõe exatamente porque ele não consegue fazer com que prevaleça a vontade divina. De tão orgulhoso e de tão egoísta, ele tenta impor sempre a sua própria vontade. E com esse orgulho e com esse egoísmo, quando ele tenta impor a sua vontade naquilo que ele coordena, nas instituições que ele cria, ele traz para as suas instituições o seu orgulho, o seu egoísmo, e tem que escrever nas suas leis a condição humana. Por isso que as leis humanas não são leis divinas. Porque as leis humanas trazem claramente o perfil humano, que é a condição humana da lei. E os templos, que são instituições humanas também, criadas pelo homem, permanecem repletos dessas pregações que trazem algum conteúdo divino, mas trazem muito da contaminação humana. E aí cabe a cada um distinguir nas pregações o que é de mais divino e o que é de contaminação humana.
E o Emmanuel diz ainda no texto: os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Ele entra em minúcias da condição humana, na fiscalização, na punição, na cobrança humana mundana das coisas. Quando, na verdade, o Cristo já havia dito: porei as minhas leis em seus corações e escreverei em seus entendimentos. As instituições humanas, talvez seguindo Cristo, tivessem que diminuir o componente humano e trabalhar mais o mérito, o conteúdo. O Espiritismo tenta fazer isso. Trabalhar o mérito mais do que a forma. E muitas instituições trabalham muito a forma. Me lembro um trecho do Cristo, quando ele diz que, com relação à cura, quando ele diz que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Isso acontece em muitas instituições, que elas foram feitas para o homem, não o homem para as instituições. E tem muitos homens que se escravizam às instituições, naquilo que elas têm de mais humano e naquilo que elas têm de menos divino. E essas instituições, muitas vezes, escravizam em nome também do que elas têm de mais humano. Não que elas sejam ruins, que elas sejam negativas. O Emmanuel diz: toda movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulário restrito, representa fase de preparo espiritual. Então o Emmanuel está dizendo que todo momento, toda criação, mesmo dessas páginas, mesmo dessas instituições que estabelecem regras e normas, que são essas páginas rasgáveis, porque não são eternas, a palavra do Cristo é a palavra de vida eterna, essa palavra do homem, que ele contamina as palavras do Cristo, são páginas rasgáveis, porque elas se perdem com o tempo, elas saem de uso, elas perdem o sentido. O tempo torna essas palavras obsoletas, porque o homem progride, o homem avança. O Cristo não avançaria mais, ele já é essa perfeição. Então essas instituições humanas trazem páginas rasgáveis, páginas que amanhã não terão mais sentido. E são portadoras de vocabulário restrito. Por que vocabulário restrito? Porque é um vocabulário limitado à condição humana. Mas olha o que ele diz: mesmo isso representa a fase de preparo espiritual. Essas instituições são necessárias, porque de alguma maneira ela vai preparando o homem para que em algum dia, em algum momento, essas instituições não precisam mais escrever as páginas rasgáveis. Em algum momento, as palavras do Cristo, as leis, já estejam escritas nos corações e nos entendimentos dos homens. O objetivo de Jesus é escrever os seus ensinamentos em nossos corações e em nossas inteligências. Tem um texto, também de um outro livro, dessa mesma coleção do Emmanuel. Ele diz que logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. Olha, logo depois do retorno do Cristo a esse mundo espiritual, os homens, em nome desse Cristo, começaram a trazer leis e normas mais humanas do que divinas. E, para encerrar, o Emmanuel diz: nós poderemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos, navegar a pleno mar da filosofia e da cultura meramente verbalistas, com certo proveito para a nossa posição no mundo. Então, o intelecto e a filosofia, eu posso andar por aí, aprender o máximo por aí, sendo útil para mim no mundo. Mas com relação ao Senhor, o problema fundamental do nosso espírito é a transformação para o bem com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. Com relação ao homem, as coisas humanas podem me ser úteis, mas com relação a Deus, as coisas divinas me são fundamentais. Por isso é necessário distinguir, dentro das instituições, aquilo que é humano, aquilo que é divino. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus.
Até o próximo vídeo. Nós traremos o comentário com um novo texto do Emmanuel e o comentário de um novo versículo. Um abraço, até a próxima.